No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito administrativo. A professora Luana Carvalho traz os contextos da Lei 14.133, de 2021. Você vai saber mais sobre a responsabilidade subsidiária da administração e sobre os crimes em licitações e contratos. Vai entender a importância da estimativa de preços no processo licitatório e as exceções ao procedimento de licitações. Assista a aula 2. Olá, sou a professora Luana Carvalho, é um prazer retornar com vocês aqui hoje. Hoje estamos no nosso segundo encontro, estamos falando de direito administrativo e em especial licitações e contratos. Primeiro encontro falamos sobre a responsabilidade subsidiária da administração, já no texto da Lei 14.133, e hoje a gente vai falar um pouquinho de crimes em licitações e contratos. Então, além de avocar o texto da Lei 14.133, a gente também vai trabalhar ele em comparação com o Código Penal. Vocês sabem que a Lei 14.133, ela entrou em vigor em 1º de abril de 2021, não é isso? Falamos, inclusive, na nossa primeira aula. E ela teve vigência já imediata, não houve o período de vacatio legis, como a gente conhece, que é comumente aplicado quando a gente tem um novo regime entrando em vigor. Mas apesar da 14.133 ter entrado em vigência neste período, ela permitia um período de transição também. Ou seja, durante 2 anos, inicialmente, que depois nós tivemos uma prorrogação, durante então um período de 2 anos, prorrogado mais 8 meses, estavam convivendo, um período de concomitância entre a Lei 8.666 e a Lei 14.133, ok? Apesar disso, a Lei 14.133, lá na sua regra de transição também, no artigo 178, ela revogou imediatamente os artigos 89 a 108 da Lei 8.666, que tratava dos crimes em licitações e contratos. Com essa revogação, a Lei 14.133 transferiu para o Código Penal os crimes em licitações e contratos. Então, mesmo nesse período de concomitância que nós vivemos e que findou agora em dezembro de 2023, mesmo nesse lapso temporal de concomitância, os crimes em licitações e contratos, independente do normativo, independente se é Lei 8.666 ou se é Lei 14.133, estão em vigor todos lá no Código Penal. É isso mesmo. A Lei Geral de Licitações, a Lei 14.133, transferiu a matéria para o Código Penal lá na sua parte especial, lá no título 11 do Código Especial do nosso Código Penal, estão agora os crimes em licitações e contratos. Eles estão no contexto de crimes com a administração pública, E lá nos artigos 337-E até 337-P, realmente estão os crimes que antes estavam no artigo 89 a 108 da Lei 8.666. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção a esse quesito, porque independente do regime que estava sendo avocado naquele período de transição, que se deu de 1º de abril de 2021 até agora, dia 31 de dezembro de 2023, e em razão da prorrogação da vigência da Lei 8.666, independente disso, os crimes e licitações e contratos das duas normas gerais estão sendo tratados no Código Penal. E o que a gente vai fazer aqui hoje é avaliar essa estrutura que foi avocada dentro do Código Penal, fazendo um comparativo em razão do texto que existia na Lei 8.666. Então, a gente vai comparar a estrutura quando esses crimes estavam dentro de um regime geral de licitações e agora como que eles estão se comportando estando no texto geral do Código Penal. Ok? Então, a gente vai utilizar a técnica aqui de transferência de conhecimento hoje, a técnica comparativa. Vou comparar os crimes que estavam na Lei 8.666 com os crimes que a 14.133 transferiu para o Código Penal, tá? Então, a gente vai utilizar a técnica comparativa. Em todas as capacitações que eu ministro, a minha intenção como facilitadora, porque o meu papel é de facilitar a transferência de conhecimento entre a norma e quem está ali tentando buscar o seu entendimento, ao final das minhas capacitações, a minha intenção é que os alunos consigam responder simples questionamentos. O que, quando, como e por quê? O que eu preciso fazer? Como eu vou fazer? Por que eu preciso praticar determinado ato, determinada conduta que é aquele normativo e quando eu posso fazer? Tá? Então, a gente precisa responder esses simples questionamentos. E quando eu estou no estudo da Lei 14.133, eu tento responder o porquê.
por que eu preciso cumprir fielmente todos os ditames que estão no meu regime geral de licitações, as regras gerais e todas as suas exceções. E esse porquê, a resposta é o processo de responsabilização. Se eu não cumpro as regras do meu normativo no ato de licitar e no ato de contratar, eu posso responder. E essa responsabilização pode vir no aspecto criminal, civil e administrativo. Então, hoje aqui na nossa videoaula, a gente vai olhar o aspecto criminal. Então, se eu não seguir as regras determinadas no meu regime geral de licitações, eu posso sim estar cometendo uma conduta que seja tipificada no Código Penal e a gente vai avaliar todos esses quesitos, tá? Primeiramente, vamos verificar quais são os artigos que estão dentro do Código Penal, que são as condutas criminalizadas em razão dos atos praticados em licitações e contratos. Nós temos o crime de contratação direta e ilegal. Então, olha só, se o rito geral da gestão pública, como pressuposto para dar validade a um contrato administrativo, a regra é o torneio licitatório, o procedimento de licitar e de selecionar o fornecedor que vai prestar esse serviço, se eu afasto esse procedimento de forma indevida, eu posso sim ter feito isso e ter cometido um crime, que é o crime de contratação direta e ilegal. Fora isso, eu tenho um crime de frustração ao caráter competitivo da licitação, que o procedimento prévio a qualquer celebração de contrato com a administração pública, que é o torneio licitatório, ele tem uma finalidade. Eu preciso que haja uma disputa entre o mercado para selecionar isonomicamente o mercado para me prestar esse serviço. Então, se eu conturbo, se eu frustro essa intenção específica da seleção do fornecedor, eu também posso cometer um crime. Tem um crime de patrocínio de contratação indevida, o crime de modificação ou pagamento irregular do contrato administrativo. Depois de selecionar um fornecedor com as regras da lei de licitações e realizar o contrato, eu preciso cumprir aquele contrato em seus termos. Então, modificar, alterar ou não efetuar efetivamente o pagamento, conforme as cláusulas contratuais, eu posso sim incorrer em um crime de licitações e contratos. Outros como perturbação ao processo licitatório, violação do sigilo do procedimento licitatório, também é criminalizado, a contratação de uma empresa inidônea, uma empresa que não tem uma reputação, a administração por já ter, por exemplo, cometido uma fraude. Então, contratar uma empresa com essas características também é um crime em licitações e contratos. Afastar indevidamente uma licitante de um torneio licitatório, fraudar uma licitação e um contrato também é um crime, e cometer uma omissão grave de um dado ou uma informação referente a um projeto. Então, olha só, agora no Código Penal eu tenho 11 crimes em licitações e contratos, que a gente vai precisar avaliar até para comparar e verificar quais as condutas de quem está lidando com a norma de licitações e contratos que, se não cumprida ou cumprida de forma diversa ou pendente de alguma avaliação, pode sim, essa conduta pode se enquadrar em um tipo legal. Como são 11 normativos, a gente vai trabalhar um deles aqui em toda a sua extensão, inclusive indo até a consumação desse crime. E eu elegi aqui para a gente trabalhar hoje aqui na nossa videoaula o crime de contratação direta e ilegal. Por quê? Porque na nossa próxima aula a gente vai falar das contratações diretas. Não falei que o pressuposto da gestão pública para dar validade a um contrato administrativo não é ter previamente um procedimento licitatório? Só que, vez ou outra, uma dada situação de fato ou de direito pode me revelar que esse instituto regular ele não é o mais propício para atender o interesse público. Então, em algumas hipóteses, o legislador fez inaugurar as contratações diretas. Eu afasto a seleção do fornecedor e contrato diretamente alguém para me prestar o serviço ou para me fornecer o bem. Então, aqui a gente vai trabalhar o crime de contratação direta e ilegal, já que a nossa próxima aula nós vamos trabalhar as contratações diretas. Então, a gente vai conseguir fazer um link geral entre as condutas que podem ser criminalizadas em razão do contexto das contratações diretas. Ok? Então, vamos lá. O crime de contratação direta e ilegal, ele é o primeiro artigo lá do Código Penal na categoria licitações e contratos. Ele está lá no artigo 337E. E como eu falei, a gente vai trabalhar de forma comparativa, porque como nós já estamos habituados a lidar com o regime geral de licitações, e neste caso a antiga Lei 8666, que foi revogada
totalmente agora em dezembro de 2023, gente, a lei foi revogada, mas os efeitos da Lei 8.666 ainda se perpetuam. Então, os contratos que foram firmados até dezembro de 2023, até o final da sua vigência, vão ser regidos com base na Lei 8.666. Então, se revogou totalmente, mas os efeitos dela ainda se propagarão no tempo aí, enquanto estiverem vigentes os contratos que foram firmados, enquanto ela ainda estava em plena operação. Então, como a nossa técnica vai ser comparativa, primeiro eu vou descrever o tipo penal previsto, lá também era o primeiro artigo na Lei 8.666, que era o artigo 89. Olha o que falava o artigo 89, quando regido pela Lei 8.666. Dispensar ou inexigir uma licitação fora das hipóteses legais. Por quê? As hipóteses de afastar o torneio licitatório e contratar direta estão devidamente descritas no texto da Lei Geral de Licitações. Então, aqui, a primeira conduta era dispensar ou inexigir fora das hipóteses que estavam previstas em lei. Ou deixar de observar uma formalidade também prevista aqui no regime. Então, inexigir ou dispensar fora das hipóteses legais ou deixar de observar uma formalidade. Só que tinha um parágrafo único nesse artigo 89 que dizia o seguinte: na mesma pena, igualmente, vai incorrer aquele que, comprovadamente, tendo concorrido com o agente público que inexigiu ou dispensou indevidamente a licitação, vai incorrer na mesma pena aquele que se beneficiou dessa dispensa ou dessa inexigibilidade. Então, olha só, na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da contratação de dispensa ou inexigibilidade para celebrar um contrato com a administração pública. Tá? E a pena era detenção, 3 a 5 anos e a multa. Vamos ver como que o efeito do artigo 178 da Lei 14.103, que transferiu para o Código Penal, vamos entender como é que está agora essas condutas dentro do artigo 337-E do Código Penal. Vamos lá. Ele diz o seguinte: admitir, possibilitar ou dar causa a uma contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Só que agora, qual é a lei? 14.103, mas vamos lá. Ele fala admitir, possibilitar ou dar causa a uma contratação direta e legal fora das hipóteses previstas em lei. E a pena, reclusão agora, ao invés de detenção, de 4 a 8 anos e multa, tá? Quando a gente faz a leitura objetiva, de forma comparativa desses dois artigos, o que constava do artigo 89 com o que consta agora do artigo 337-E do Código Penal, duas perguntas acontecem quase que de forma automática. Teve mudança na tipificação penal? O tipo penal mudou? A outra pergunta, teve alteração na pena, no quanto da pena e na repercussão efetiva daquela pena? Então, são essas duas perguntas que nós vamos trabalhar para entender de forma comparativa o que é o crime de contratação direta e ilegal. Estava sendo tratado no artigo 89 da Lei 8.666, quando inserido no regime jurídico administrativo, e quais são as condutas que são criminalizadas agora no Código Penal, nos 337-E. A gente vai fazer de forma comparativa e vai responder a efetivamente esses dois quesitos. Vamos lá. Primeira pergunta, ocorreu mudança da tipificação penal? Vamos avaliar. Na Lei 8.666, 3 condutas eram criminalizadas. Quais? Primeira, dispensar e inexigir a licitação fora das hipóteses legais. Se eu tenho no texto da Lei Geral de Licitações as hipóteses que eu posso afastar o torneio licitatório, afastar o torneio fora dessas hipóteses, conduta que é tipificada. Aí uma segunda conduta, deixar de observar uma formalidade. E a terceira conduta, aquele terceiro que se beneficiou, que agiu em conluio, ele vai responder da mesma forma. Então, 3 condutas: dispensar e inexigir, fora das hipóteses legais, não cumprir uma formalidade e se beneficiar também em conluio com aquele que dispensou ou inexigiu. No Código Penal, transferida as suas competências ali pela Lei 14.103, a lei agora traz 3 verbos. Ela não traz essas 3 condutas como prevista ali no artigo 89. Ela traz 3 verbos em aberto: admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta e legal. Bom, quando eu começo a comparar,
a primeira conduta da Lei 8.666, lá do artigo 89, é bem parecida com a que está aqui, né? Ali, dispensar e exigir fora da hipótese legal, e aqui, né, admitir, possibilitar o da causa a contratação direta e legal. Ok, uma coincidência. Então, essa primeira conduta, eu não tenho dúvida que realmente ela ainda continua sendo criminalizada. Agora, as duas outras, que constavam do texto 89, do artigo 89, falam o seguinte: deixar de observar a formalidade legal e aquele que se beneficiou da dispensa ou da inexigibilidade. Essas duas condutas, pelo que a gente leu aqui do artigo do Código Penal, elas não contemplam mais o tipo penal, que é da contratação direta e legal. Então, a pergunta: houve mudança no tipo penal? Quer dizer, a conduta de deixar de cumprir uma formalidade legal ou aquele que se beneficiou da dispensa indevida não são mais criminalizados? Gente, a doutrina penal, ela diverge nesse assunto, tá? Há uma divergência na doutrina. Alguns, com a leitura objetiva, deixam claro para a gente o quê? Que quando o texto do Código Penal fala admitir, possibilitar o da causa e não reporta as outras duas condutas, que é o quê? Deixar de cumprir uma formalidade ou se beneficiar efetivamente de uma contratação ilegal, deixaram de ser crime. Porque para uma conduta ser considerada crime, ela tem que estar efetivamente descrita no tipo penal. E isso a doutrina penal chama de abolition criminis. Quer dizer, uma conduta foi abolida do mundo criminal. Aquela conduta não é mais tipificada. Então, para alguns, realmente, quando a Lei 14.103 levou e transportou o crime de contratação direta e ilegal para o Código Penal, houve o abolite o crime de duas condutas, não de todas, né? Só de duas condutas, que seria o quê? Deixar de cumprir uma formalidade legal ou aquele que se beneficiou em conluio com o servidor que inexigiu ou dispensou indevidamente, ele também poderia concorrer na mesma pena, ok? Só que, para uma outra parte da doutrina, não. Apesar do novo texto previsto no Código Penal não deixar claro e não descrever essas duas condutas, quando ele fala o seguinte, ó, admitir, possibilitar ou dar causa a uma contratação direta e legal, alguém pode ter admitido, possibilitado e ter dado causa por não ter cumprido uma formalidade legal. E o fato de ter descumprido aquela formalidade admitiu uma contratação direta e legal. E vai além. Alguém que se beneficiou também concorre nessa admissão, nessa possibilidade e nessa causa. Então, para uma outra parte da doutrina, não ocorreu a expurgação dessas duas condutas como crime. Pelo contrário, ela se mantém. E, professora, qual é a doutrina mais sólida no seu entendimento? No meu entendimento, a segunda. Sabe por quê? Quando a lei penal ela deixa verbos em abertos como esse, que a gente acompanha aqui no texto do artigo 337-E, admitir, possibilitar ou dar causa, olha o que ele fala. Admitir, possibilitar ou dar causa a contratação direta e legal fora dos requisitos previstos em lei. Aonde estão os requisitos para a contratação direta, para que alguém possa ter ali concorrido para uma ilegal? Estão na Lei Geral de Licitações, agora a Lei 14.103. Quando, para o perfeito enquadramento penal, eu preciso complementar a análise em outro normativo, a doutrina chama isso de norma penal em branco, ou seja, para que eu veja as condutas que podem realmente admitir, possibilitar o da causa, eu tenho que avaliar em outro normativo. E se esse outro normativo traz formalidades que, algumas, se não cumpridas, pode sim surgir uma contratação direta e legal, realmente deixar, admitir, possibilitar ou dar causa uma contratação direta e legal pode sim ter ocorrido em razão daquele que não cumpriu uma formalidade e admite igualmente uma contratação ilegal aquele que se beneficiou. Então, na minha análise, a segunda doutrina, por fato de nós termos aí na jurisprudência penal aí todo o entendimento que há normas penais que são em branco, que vão precisar ser avaliadas em conjunto com outro normativo para avaliar efetivamente a conduta, essa seria para mim a corrente mais sólida. Mas não é só por esse motivo. O segundo motivo é porque nós já tivemos um julgado do STJ, enquanto ele estava narrando efetivamente o crime de contratação direta e legal, ele não fez nenhuma distinção entre o artigo 89 da Lei 8.666 e o artigo 337-E do Código Penal, transferido ali a sua matéria em razão do texto da Lei 14.103.
Então, se ele não fez distinção, quer dizer que, apesar da redação distinta, enquanto aqui eu trago só verbos em abertos e no outro eu trazia as 3 condutas, para ele não houve alteração da tipificação penal. Ok? Então, até aí a gente foi agora para tentar responder essa segunda pergunta. Teve mudança entre os regimes gerais de licitações em razão do crime de contratação direta e ilegal? Princípio, não. Não é isso? Então, não houve ali a extinção da punibilidade como uma parcela da doutrina aí está sustentando em razão do princípio ali do abolition crimes. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa consecução, porque olha só, eu preciso aqui agora responder ao segundo questionamento, não é isso? A gente perguntou, houve alteração do tipo penal? Princípio, não. Agora, teve mudança na pena e no tipo da pena e no quanto da pena? Vamos observar também de forma comparativa. No texto do artigo 89 da Lei 8666, a pena para quem inexigisse ou dispensasse fora das hipóteses legais, deixasse de cumprir uma formalidade ou aquele que se beneficiou também de uma contratação direta e ilegal, a pena era de detenção de 3 e 5 anos e uma multa também. Então, era no requisito de detenção, o lapso temporal ali poderia ser de no mínimo 3 e de no máximo 5 anos. Com a escrita lá do Código Penal, que agora é admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta e legal, e a gente viu que o que vai possibilitar, o que vai admitir ou o que vai efetivamente dar uma causa a uma contratação direta e legal, a gente vai precisar avaliar as regras do texto da Lei 14.133, ok? E para quem incorria nas condutas, né, descritas na Lei 14.133, que poderiam admitir da causa ou possibilitar uma contratação direta e legal, a pena é de reclusão agora, de 4 a 8 anos e multa. Então, olha só, vamos fazer a análise comparativa. Aqui, lá na 8666, detenção, 3 a 5 anos. Aqui, reclusão, 4 a 8 anos e multa. Então, teve mudança na tipificação e no quanto penal? Teve. Vamos entender a extensão disso, para conseguir fazer realmente uma comparação de quando essas condutas estavam no texto geral de licitações e agora estando no Código Penal. Vamos tentar entender tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender as diferenças entre detenção e reclusão, já que um era detenção e aqui no Código Penal agora é reclusão. A detenção, ela se aplica a condenações mais brandas, mais leves, crimes com menor potencial, né? E essa pena de detenção, ela pode ser cumprida em um regime semiaberto e aberto, né? E o início do cumprimento nunca vai poder ser fechado. Já agora, a reclusão, né, que é prevista agora para o crime de contratação direta e ilegal pelo artigo 337-E, ele se destina a condenações mais gravosas, não é isso? E a possibilidade da pena pode ser em regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Mas o maior detalhe é que, habitualmente, essa pena é cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, teve mudança, sim, de como que a gente vai efetivamente cumprir essa pena. Então, a mudança de detenção e de reclusão é nesse sentido, uma para crimes mais brandos, e o regime de cumprimento da pena é que também, bom, para os dois pode haver na semiaberto, o cumprimento semiaberto e aberto, mas na detenção ele pode se iniciar no fechado, sim. E o local de cumprimento dessa pena é um estabelecimento prisional de segurança média ou de segurança máxima. Só por esse fato, só pela leitura aqui do que nós lemos de detenção e do que nós lemos aqui de reclusão, fora a diferença entre um instituto e outro, o início do cumprimento da pena e o local aonde se cumpre a pena, eu posso chegar à seguinte conclusão. O Código Penal, ele deu um caráter muito mais reprovável a quem faz uma contratação direta e legal do que o que estava previsto no regime geral de licitações, tá? Então, só a mudança da detenção para a reclusão, já pode me caracterizar que houve realmente um aspecto e um olhar muito mais reprovável para quem agora faz uma contratação direta e legal. Ok? Então, imbuídos dessa intenção, dessa análise, vamos verificar agora a diferença no quanto efetivamente da pena, né? Nós vimos que na 8666 era o mínimo de 3 anos e no máximo de 5, né? E agora de reclusão, o mínimo de 4 e no máximo de 8 anos.
Tá? Então, a segunda pergunta que nós respondemos é: houve alteração no quanto e no tipo de pena? Sim, houve. Eu não mudei o tipo penal para aqueles em que segue essa parte da doutrina que entende que os verbos, né, expostos como no artigo 337-E nada mais são do que uma norma penal em branco e que as condutas vão ser avaliadas em razão do cumprimento ou não de formalidade, de requisitos previstos na 1463. A gente respondeu a primeira pergunta que não houve mudança na tipificação penal, mas o quanto da pena, efetivamente, a pena e o quanto da pena, realmente nós tivemos alteração. Só que agora a gente precisa ir para uma outra fase. A gente já entendeu as diferenças, a gente já entendeu o quanto da pena que mudou, agora a gente precisa saber quando que esse crime ele é consumado, quando se dá a consumação para que realmente, a depender dessas condutas que eu tenha praticado no curso, né, do processo administrativo, né, ou na seleção do fornecedor, ou na execução do contrato, ou efetivamente estando no outro polo como empresa, né, como aquele prestador efetivamente de serviço, quando que ele seria consumado. Aí a gente vai lá, vamos avaliar aqui a consumação. As perguntas que nós precisamos fazer em consumação. Eu estou diante de um crime material, um crime formal, ou um crime de mera conduta. Esse crime de contratação direta e ilegal, ele se classifica em quais essas condutas? É um crime de mera conduta, um crime de material ou um crime formal? Porque, olha só, a gente precisa fazer a seguinte indagação. Vamos pensar que o simples descumprimento de uma formalidade previsto no título, no capítulo de licitações e contratos, né, que trata ali da égide do ato de licitar e do ato de contratar. Imagine se um simples descumprimento de uma formalidade automaticamente fosse considerado crime. Porque imagina, uma simples inconformidade em um regimento que trata do ato de contratar e do ato de licitar, que é complexo, que envolve um macro processo de contratações, em que eu tenho 3 fases. Cada uma dessas fases se divide efetivamente em vários artefatos. Cada artefato tem uma atividade específica. Eu tenho vários agentes envolvidos efetivamente no processo de contratar da licitação e no processo de gerir aquele contrato. Uma inconformidade muitas vezes acontece. Então, se essa inconformidade, como né, numa leitura objetiva ali do texto do que a gente tinha na Lei 8666, fosse imediatamente considerado crime, realmente muitos servidores, muitos que atuam, poderiam sim estar respondendo, estarem residindo aí, brinco eu aí, em complexos prisionais. Mas a matéria realmente aqui é séria. Então, a gente vai precisar entender quando que vai ocorrer a consumação, né, efetiva desse crime. Então, primeiro a gente precisa fazer as classificações. Eu tenho, né, na doutrina penal, classificações dos crimes, entre crime material, crime formal e um crime de mera conduta. Eu vou ler aqui para vocês as diferenças em cada uma dessas classificações, para que a gente juntos possa desenvolver o raciocínio para olhar para o tipo penal previsto agora no 337-E e conseguir fazer um enquadramento em razão dessa classificação. Olha o que eu tenho para vocês. Um crime material acontece quando o tipo penal, ou seja, a gente está lá na contratação direta, a contratação direta e legal, que fala admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta e legal. Um crime material é quando esse tipo penal descrito na sua completude, ele vai descrever tanto a conduta do agente que é criminalizada, quanto o resultado proveniente dessa conduta. E ele é considerado consumado só quando o resultado efetivamente acontece. Não basta a conduta do agente. Essa conduta tem que ter um nexo de causalidade com o resultado e o resultado tem que ter efetivamente acontecendo. Aí eu estou num crime material. Conduta e resultado descritas no tipo penal, tem que haver nexo de causalidade entre essa conduta e esse resultado, mas o resultado precisa acontecer. Isso é um crime material. Num crime formal, apesar do tipo penal descrever tanto a conduta do agente, que pode praticar o crime, quanto o resultado, né, dessa conduta, não é exigível que o resultado aconteça. Eu não preciso chegar no resultado para consumar o crime, porque ele é um crime de forma. Então, só de ter praticado uma conduta
efetivamente eu já posso responder nos crimes formais. E os crimes de mera conduta, a diferença entre o formal é que o quê? O tipo penal, e a gente está falando do tipo penal, contratação direta e legal, que é admitir, possibilitar ou dar causa, a contratação direta e legal, esse é o tipo penal. O tipo, ele só descreve a conduta, sequer está descrito no tipo o resultado. Então, se nem está descrito no tipo o resultado, é porque o resultado não precisa acontecer, da mesma forma que no formal. Mas só que no formal, o resultado está descrito no tipo, só que não precisa acontecer para ser consumado. Aqui, sequer o resultado está descrito no tipo, só a conduta. Aí a gente tem na classificação penal um crime de mera conduta. Então, eu tenho pelo menos essas 3 classificações: crime material, crime formal e um crime de mera conduta. Vamos agora estudar aqui o artigo 337-E para a gente ver como que a gente classifica efetivamente esse crime. Então, ao tipo penal: admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta e legal, fora das hipóteses previstas em lei. Ponto. O tipo penal, ele para aqui. Dentro do que nós observamos das 3 classificações, crime material, crime formal e crime de mera conduta, isso que eu explanei aqui para vocês, esse tipo penal, qual a classificação mais acertada que nós podemos dar? A simples leitura, a leitura objetiva, nos leva a entender que é um crime de mera conduta. Eu admitir, ou possibilitar, ou dar causa a uma contratação direta e legal, independente do resultado que isso vai surgir, eu já posso sim entender que a conduta por si só, ela pode ser consumada, mas não tem descrito no tipo penal o resultado. Ok, essa é a classificação que nós faríamos de forma bem objetiva, mas não é dessa forma simples, como se fosse um crime de mera conduta, então todos os atos que fossem praticados já pudessem ser criminalizados, não é dessa forma que nós temos os entendimentos dos nossos tribunais superiores, em especial STF e STJ. Então vamos aqui agora verificar como que são os pronunciamentos das nossas cortes especiais, já em razão do crime, com a vigência da Lei 14.103 e com os crimes estando descritos lá no artigo 337-E. Vamos lá, vamos avaliar aqui. Primeiramente, esses nossos 2 tribunais, tanto o STJ quanto o STF, além de tudo que nós avaliamos aqui, ele exige uma característica para a consumação do crime de contratação direta e legal, que é o quê? O dolo. A vontade de ter admitido, de ter dispensado e de ter dado causa a uma contratação direta e legal. Então, exige um elemento subjetivo, que é o quê? O dolo, a intenção, tá? De causar. Só que não é qualquer dolo também, não. É um dolo específico. Eu tenho que ter a intenção de ter feito uma contratação direta e legal e com a intenção de fraudar o erário. Olha só, então ele fala o seguinte: olha, para a caracterização e consumação desse crime é necessária a vontade de dispensar o torneio licitatório, descumprindo, por exemplo, as formalidades legais, e a intenção de causar dano ao erário ou de gerar enriquecimento ilícito dos agentes envolvidos nessa empreitada criminosa. Então, olha só, beneficiar, não só dar um prejuízo aos cofres públicos, mas também para beneficiar um terceiro, aí sim, tendo essa característica específica, quando eu admiti, possibilitei, eu dei causa, que é o quê? Um dolo específico, né, de gerar um dano efetivamente ao erário ou de beneficiar um terceiro, aí sim eu teria consumado efetivamente esse crime. Então, olha só, os julgados que eu peguei aqui de referência, né, o julgado primeiro do STF foi no inquérito 3965 da relatoria do ministro Teori Savasky. Ele diz o seguinte: para a caracterização da conduta tipificada na lei de licitações, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento de denúncia, tá? Então a gente está ali dentro do rito processual penal, então ele diz, ó, já no rito de recebimento da denúncia, é necessária a comprovação do elemento subjetivo, consistente na intenção de causar dano ao erário ou obter uma vantagem indevida para si ou para terceiro. Esse no julgado do STF. Se eu vou no julgado do STJ, no habeas corpus 669-347, do ministro Jesuíno Rissato, ele diz o seguinte: para a configuração do crime previsto no artigo 89 da Lei 8666, aí ele fala,
agora disposto no artigo 337-E do Código Penal, entre parênteses, Lei 14.103. É com base nesse julgado, só retornando aqui um pouquinho, que eu tenho como corrente mais sólida de que realmente não aconteceu o abolite o crime para a conduta de descumprir uma mera formalidade legal ou de beneficiar-se com terceiro, porque nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, ele faz a análise do que constava do artigo 89 com o que consta do 337-E de forma análoga. Para ele não houve distinção, não há mudança na tipificação penal. E uma das manifestações do STJ é essa. Mas isso só para reprisar o que a gente falou um pouquinho mais adiante. Então, nesse julgado ele continua. Para a configuração do crime previsto no artigo 89 da Lei 8666, agora disposto 337-E Código Penal, abre aspas, Lei 14.103, é indispensável a comprovação do dolo específico de causar dano ao erário e o efetivo prejuízo aos cofres públicos. Então, não é uma mera inconformidade que, deixada de ser avaliada, pode ter ali feito, deflagrado uma contratação direta e legal. Não é só um simples agir em conluio com a gente que admitiu, possibilitou ou deu causa. A gente precisa desse elemento subjetivo, a vontade de ter dispensado efetivamente sem cumprir essa formalidade. Ainda tem que ter a intenção de causar um dano ao erário ou a um terceiro, né? E assim também, efetivamente, para que a gente possa ter a consumação do crime de contratação direta e legal. Ok? Então, olha só, tudo isso nós estamos falando no viés de responsabilização, não é isso? Eu falei que uma conduta, ou determinadas condutas, no âmbito da Lei Geral de Licitações, ela pode sofrer uma responsabilização no aspecto criminal, civil ou administrativo. E tudo isso que nós falamos até aqui é no aspecto criminal, né? Aí só para complementar e a gente ter realmente uma boa análise de como as condutas podem ser, mudando um pouco a forma como essa conduta acontece, como é que ela pode ser responsabilizada em cada uma dessas esferas. Então, eu vou para a área administrativa e para a lei de improbidade administrativa, dentro da contratação direta e legal, para a gente ver como que as nossas condutas podem sim. A gente já viu no âmbito criminal, vamos ver no âmbito administrativo e civil também. Se eu pego o texto da Lei 14.103, lá no título 4, Lei 14.103 é dividida em 5 títulos gerais e especiais, né? No título 4 é o título que ele chama das responsabilizações. É onde ele cria todo o processo de responsabilização dos agentes e das empresas dentro das situações de licitações e contratos. Tá? Dentro desse capítulo das responsabilizações, mais especificamente lá no artigo 73, ele diz o seguinte: na hipótese de contratação direta indevida, né, em comparação com a contratação direta ilegal que a gente está falando, aqui ele fala, na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, aqui no texto da Lei 14.103 ele também pede esse elemento, ocorrida com dolo, ou seja, na vontade efetivamente de contratar diretamente e indevidamente, né? Então, na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, por meio de fraude, ou cometida essa contratação por um erro grosseiro, ele diz, o contratado e o agente público responsável responderão os dois solidariamente pelo dano que causar ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Então, olha só, aqui a gente também tem como reprovável uma contratação direta que foi indevida, fora das hipóteses legais previstas no próprio texto da lei 14.103. E ele fala o seguinte, que nessas hipóteses, quando os agentes, né, tanto o agente público responsável como o contratado que possa ter participado junto com ele, quando ele agir com dolo, com a intenção de contratar indevidamente, quando acontecer uma contratação direta por meio de uma fraude ou por um erro grosseiro, os dois vão responder, né? Se tiver o terceiro envolvido, ele responde junto, e essa responsabilidade ela é solidária, os dois respondem, né, no mesmo quesito. Então, quer dizer que a contratação direta é um tema muito especial dentro do regime geral de licitações, porque ele é exceção. Ele é um rito especialíssimo que é excepcionalizado. Em razão dessa excepcionalidade, nós temos alguns cuidados que efetivamente a gente precisa tomar. E a gente vai ver no nosso próximo encontro que a gente vai falar exclusivamente das contratações diretas no âmbito da 14.133, também de forma comparativa
com base no 8666, professora, por que você está utilizando sempre a técnica normativa? Porque, apesar de já estar vigente desde 2021, a exclusividade da 1473, a senhora exclusiva 1473, começou agora em 1º de janeiro. E é muito comum, principalmente para você que está participando aí, que vai fazer alguns concursos públicos, vai participar do exame da ordem, é muito comum, nesse momento de novo normativo, as questões envolverem o quê? Comparações e conflitos. Então, eles confundem os textos normativos para testar realmente os seus conhecimentos em razão do regime geral de licitações. Então, a melhor técnica é a comparativa. Eu já conheço e já estou acostumado a lidar com o texto do 8666 e mesmo que eu não lide diretamente, eu venho estudando o regime geral de licitações com base no 8666. Então, se eu já parto dessa base, o ideal é eu comparar para eu entender só as inovações e as alterações, porque o contexto geral, a intenção do regime de licitações e contratos, a base, efetivamente, a gente já tem. Então, é muito bom a gente fazer isso de forma comparativa. Tá? O que a gente precisa chamar só atenção aqui é o seguinte, quando a lei fala que nas hipóteses de contratação direta e ilegal, agidas com dolo, com fraude ou por erro grosseiro, esse erro grosseiro a gente vai precisar ter um cuidado especial em razão da sua análise. Ele pode muito bem estar sendo cobrado, principalmente em concursos e para a prova da ordem, em situações concretas, para a gente conseguir falar e expor o que seria um erro grosseiro. Isso vem sendo palco de muitas controvérsias na doutrina e também entendimento dos nossos tribunais de contas, tanto tribunais de contas da União, quanto alguns tribunais de contas estaduais e municipais também. Porque o erro grosseiro ele é muito genérico, né? O que pode ser considerado um erro grosseiro dentro da conduta de contratar diretamente uma empresa para me prestar um serviço ou para me fornecer um bem? Quais atos, quais condutas que, se eu praticar, vão conseguir ser encaixadas como um erro grosseiro? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma capacitação que eu fazia pelo Conselho Nacional de Justiça, né, eu estava falando do papel do assessoramento jurídico agora na Lei 14.133. E lá dentro dos participantes eu tinha um advogado que estava dizendo assim para mim, né, que trabalhava no corpo de assessoramento, né, jurídico da administração pública, falando, professora, eu estou respondendo efetivamente em razão de ter sido considerado um erro grosseiro do meu parecer jurídico que não avaliou uma justificativa para a indicação de uma marca. Vamos lá. O erro grosseiro, claro que ele vai ter que ser avaliado do ponto de vista da atividade do servidor ou da empresa contratada dentro, efetivamente, do seu contexto. E o que ele trouxe aqui para a gente? A regra da administração pública, o princípio, é a não indicação de uma marca específica quando ele quer adquirir determinado bem. Quando a gente vai lá para o capítulo das compras em geral, efetivamente, a regra é da livre concorrência, não é? Um dos princípios da contratação por meio do Instituto da Lei de Licitações e Contratos é o quê? Fomentar a competição no mercado, por N benefícios. Então, o princípio é fomentar a competição no mercado. Se eu indico uma determinada marca para um bem que eu preciso adquirir, eu vou inibir efetivamente essa competição. Então, a regra geral é a não indicação de marca. Todavia, há exceções, claro, em determinadas situações é necessário haver uma indicação de marca. E a lei coloca alguns requisitos para que eu faça a indicação dessa marca. Mas o pressuposto de validade daquela contratação que indicou uma marca é o quê? A justificativa. É a justificativa que dá a legalidade da inclusão daquela marca e da necessidade da administração adquirir ou não um produto com uma marca específica. Então, se esse é o pressuposto da legalidade, já que a regra geral é não indicar uma marca para fomentar a competição ao mercado, né, e atingir um dos princípios da regra de gestão pública, a legalidade se dá com a justificativa, mas não ocorreu essa justificativa. Então, se não houve a justificativa, o que aconteceu? Aquele parecer que avaliou a construção daquele processo administrativo, para dar o parecer de legalidade, a justificativa era uma condição de legalidade para aquela construção. E aí, no contexto do assessoramento jurídico, que avalia os aspectos legais da contratação, né? Por mais que, para alguns, no texto do 8666, uma das funções do assessoramento jurídico era só a aprovação de minutas, e nunca foi, mas agora com a 1473 nós temos o papel do assessoramento jurídico em um contexto muito mais amplo mesmo, não só de aprovar os documentos, mas de avaliar a legalidade como um todo na regularidade da instrução, no contexto do parecerista jurídico.
pode sim que aquela conduta, já que a regra geral é a não indicação e que para indicar tem que ter justificativa, esse é o pressuposto de legalidade, para quem está nessa atividade, pode sim ter cometido aí a sua ação pode ter sido induzida realmente por um erro grosseiro. Seria diferente essa consecução se eu olhar para demais agentes e demais aspectos e outras fases da contratação. Mas aqui é porque, como o erro grosseiro ele vem sendo realmente muito cobrado, e os servidores hoje que atuam no processo de contratação realmente ficam com receio do que ser considerado erro grosseiro. E também eles podem utilizar aí nas provas de concurso e da ordem ali alguma situação concreta para você identificar se pode ser considerado ou não erro grosseiro. O que eu peço é que avalie o contexto. Aqui eu estou falando no contexto de assessoramento jurídico, que tem que verificar a legalidade da contratação. Tá? Mas aqui é só para que a gente aproveitou aqui a redação do artigo 73 para expor isso aqui primeiro para vocês. Tá? Isso no texto da Lei 14.103. A gente viu o contexto no Código Penal de contratação direta e ilegal e a gente viu a contratação direta e indevida prevista aqui no artigo 73 e viu as consecuções para que seja materializada essa contratação indevida. Então vamos para o texto da Lei 8.429 de 90, que é a Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa fala o que para a gente? Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, vamos nos preocupar com essas características específicas, como lá na parte criminal a gente entendeu que tem que ter o dolo, a intenção de dispensar indevidamente, e não só essa intenção, mas com a intenção de onerar ali a administração pública ou também de causar um enriquecimento a si ou a terceiros. Vamos avaliar esses contextos aqui no artigo 10 da Lei de Improbidade. Então, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que ensede efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres das entidades da administração pública. Aí ele vai lá para o inciso 8º, que é onde eu queria chegar, que diz o seguinte: frustrar a licitude do processo licitatório ou processo seletivo para celebrar parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-lo indevidamente, porque esse inciso 8º aqui do artigo 10 da Lei de Improbidade está falando também da dispensa de forma indevida, da contratação direta indevida. Por isso que eu trouxe ele aqui à nossa leitura. Ou dispensá-lo indevidamente, acarretando perda patrimonial. Então, olha só, a conduta também é um ato de improbidade administrativa, desde que, claro, contenha todas essas características que nós falamos aqui. Ok? Então, em todo o contexto que nós avaliamos aqui, determinadas condutas, tanto dos agentes, né, que participam do processo de contratação, como aqueles que foram contratados ou que também estão participando do processo de seleção, algumas condutas dentro do regime, quando a gente vai afastar a regra geral, que é o devido processo de licitar, para contratar diretamente alguém para me prestar o serviço ou para me fornecer um bem, a depender da minha conduta, eu posso sim sofrer uma responsabilização. E a extensão dessa responsabilização pode ser abarcada em pelo menos 3 esferas. A gente fez toda uma intelecção na esfera criminal para falar do crime de contratação direta e ilegal, e a gente aqui avaliou também como que está o artigo 73 da Lei 14.103, quando eu faço essa contratação indevida, e que também eu posso incorrer em uma improbidade administrativa se eu dispensar indevidamente o torneio licitatório. Ok? Então a gente vai terminar por aqui essa aula e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da contratação direta como um todo, agora no texto da 14.103. Mas antes disso, vamos verificar aqui o quanto a gente conseguiu assimilar de tudo isso que eu passei para vocês, principalmente do aspecto criminal das condutas que afastam o torneio licitatório de forma indevida, tá bom? Vamos chamar aqui o quiz para a gente hoje. Vamos lá. Primeira questão. De acordo com o Código Penal brasileiro, na parte que trata dos crimes em licitações e contratos administrativos, assinale a assertiva correspondente ao crime de admitir, possibilitar e dar causa à contratação sem licitação. Qual é a característica, né, desse crime previsto agora no Código Penal? É o crime de frustrar o caráter competitivo da licitação? É o crime de patrocínio de defesa indevida? É o crime de modificação de pagamento regular? É o crime de contratação direta ilegal?
Olha o texto que a gente tem na narrativa. O crime de admitir, possibilitar ou dar causa à contratação sem licitação. Vamos ver a resposta aqui do nosso quiz? É a letra D, contratação direta e legal. Claro que depois que a gente faz a explanação aqui, como nós fizemos ligeiramente, e a gente sabe que efetivamente o tipo penal é admitir, possibilitar ou dar causa à contratação sem licitação, isso é a contratação direta e legal, mas muitas vezes, a depender de como vai estar descrita na sua indagação, isso pode ser confundido com a frustração ao caráter competitivo da licitação. Muitos confundem, né? Porque se eu frustrei a licitação, eu posso efetivamente ter contratado diretamente o ente. Mas aqui, como a gente trouxe exatamente o tipo penal, admitir, possibilitar ou dar causa, é realmente o crime de contratação direta e legal. Vamos para o próximo quiz. Olha só. Enquanto a antiga norma, que antiga norma? Lei 8666, né, que foi revogada agora em dezembro, enquanto a antiga norma punia o ato de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade, a atual, qual atual? É a Lei 14.133, mas não está no texto da 14.133 porque ela transferiu para o Código Penal. Então, o Código Penal atual refere-se ao ato de admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Apesar da conduta admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta compreender a primeira parte do que estava também previsto no texto da Lei 8666, a nova redação abandonou por completo duas condutas, que é a formulação de deixar de observar a formalidade pertinente à dispensa ou inexigibilidade. Olha só, esse trecho que eu extraí de um acórdão do STJ manifesta o que para a gente? Que nós estamos diante de quê? De um crime, de uma norma penal em branco, de um abolite um crime ou de uma retroatividade penal. Tudo isso que ele descreveu no acórdão, deixando claro, o antigo texto... nós tínhamos 3 condutas que poderiam ser criminalizadas e agora nós temos uma única conduta, admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta. Em tudo que nós estudamos dentro do direito penal, o que isso se transforma em princípio? É a norma penal em branco, abolite um crime ou a retroatividade penal? Vamos para a resposta do nosso quiz? Olha, a leitura objetiva ia reportar a gente para o abolitium criminis, porque se você tem um texto que está dizendo para você que a redação abandonou por completo algumas condutas, quer dizer que essas condutas deixam de ser criminalizadas. E isso na doutrina penal é o abolitium criminis. Para a contratação direta e legal, aqui na nossa videoaula a gente foi um pouquinho além. A gente falou de divergência doutrinária, falou efetivamente os requisitos, né? E para nós o conceito que nós temos final é que não houve mudança do tipo. Mas o texto aqui no nosso quiz, quando ele fala abandonou por completo, isso na doutrina penal se chama abolitium criminis. Vamos para a próxima? Próximo quiz? Agora é um estudo de caso, para a gente colocar aqui efetivamente em prática aquilo que a gente avaliou. Vamos ao caso. Maria, servidora pública estatutária, deu causa à contratação direta do escritório de advocacia de um amigo próximo para emitir um parecer favorável ao ente administrativo. Maria, assim, agiu para beneficiar o seu colega. Logo após, verificou-se que o advogado não tinha notória especialização. Aí só para a gente avaliar primeiro aqui o contexto do nosso estudo de caso, para uma contratação direta para serviços de advocacia, que é possível ter uma contratação direta, eu preciso de 3 requisitos. Que esse serviço esteja previsto no rol do artigo 6º da Lei 14.133 e o serviço de advocacia está lá, precisa comprovar a notória especialização desse advogado. Por isso que a parte final diz o seguinte, verificou-se que o advogado não tinha notória especialização. Está correto afirmar que, letra A conduta perpetrada por Maria é atípica, inexistindo qualquer tipo penal que criminalize as suas condutas. Quer dizer que a servidora pública estatutária, que deu causa a uma contratação direta de um escritório para favorecer um terceiro, e depois se verificou que esse advogado sequer detinha o elemento característico que dá validade a essa contratação direta, vai ter uma conduta que é atípica, não há qualquer tipificação penal para criminalizar essa conduta dela. Letra B. Muito embora a conduta perpetrada por Maria fosse considerada crime no âmbito da Lei 8666,
Com o advento da 14.103, procedeu-se à derrogação expressa dos tipos penais previstos na legislação anterior, ensejando a extinção da punibilidade com espécie na categoria jurídica da abolition crime. E vamos para a letra C. A conduta de Maria continua sendo tipificada no Código Penal, mesmo com o advento da Lei 14.103. Vamos para a resposta correta aqui no nosso quiz? A resposta correta é a letra C, em todo o contexto, porque aqui a gente já está em estudo de caso. Dentro desse estudo de caso, o que a gente precisa? Avaliar todos os aspectos. A gente vai pela maior parcela da doutrina que entende que, independente da mudança, da forma como está descrito ali no tipo penal, lá do artigo 337-E, alguém sim pode admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta, primeiro, sem cumprir os requisitos legais, e aqui faltou o quê? A essência da contratação direta para serviço técnico especializado, que é a notória especialização do advogado, ela teve a intenção realmente de beneficiar um terceiro, né? Então, toda a conduta de Maria pode ser tipificada dentro do artigo 337-E? Ok. Pessoal, então isso é o que nós tínhamos aqui para passar nessa nossa segunda aula aqui na nossa programação, e na próxima aula a gente vai trazer o aspecto geral da contratação direta na Lei 14.103. Eu espero vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.